No terceiro painel do dia, o secretário-geral do Conselho Federal da OAB, Cláudio Pereira de Souza Neto, e o conselheiro federal pela OAB Piauí, José Norberto Lopes Campelo, conduziram os trabalhos. Norberto iniciou o debate falando sobre o ensino jurídico no país. Ele criticou o despreparo com que os alunos chegam às universidades e lembrou sobre o acordo firmado entre a OAB e o Ministério da Educação para a melhoria dos cursos de direito. Cláudio Pereira de Souza Neto, por sua vez, falou sobre o exame da ordem sob a perspectiva da Constituição Federal de 1988 e destacou a importância da prova. Já são mais de 11 exames nacionais unificados e a nossa experiência tem sido uma experiência de muito sucesso na realização desses exames, sobretudo no que toca ao grande desafio que é de realizar um exame nacional em todo o Brasil, um exame, uma prova que se aplica em 128 lugares espalhados por todo o Brasil, ou seja, uma prova que não se aplica apenas nas capitais, uma prova que se aplica também em muitas cidades do interior brasileiro, não é? Provas aqui no Sudeste, mas também provas no Norte do Brasil, provas no Nordeste, ou seja, 128 lugares em que essas provas são aplicadas e sem que tenhamos uma notícia de vazamento, sem que tenhamos um problema de vazamento da prova, de fraude na aplicação da prova, e isto para nós, com toda a humildade, é realmente um motivo de orgulho, satisfação e, sobretudo, de tranquilidade e de alívio, porque realmente não é fácil garantir a integridade desse exame, tendo em vista a capilaridade na forma como ele é aplicado. O quarto painel do Congresso Nacional da OAB teve como palestrantes o ex-presidente da OAB Minas Gerais, Raimundo Cândido Júnior, o deputado federal e relator-geral do texto do novo Código de Processo Civil, Paulo Teixeira, e o presidente da Comissão Especial de Direito da Tecnologia e Informação, Luiz Cláudio Silva Alemã. Raimundo Cândido Júnior criticou a morosidade da política nacional e elogiou o novo CPC. Já o deputado Paulo Teixeira destacou os benefícios que o CPC trará aos advogados e falou sobre a estrutura do texto do novo Código de Processo Civil. Esse texto, ele tramitou já, nesse período, desde o Senado e pela Câmara, já tramitou 3 anos e 9 meses. E nessa tramitação, a Câmara pôde ouvir todo o país. Todo mundo opinou para a elaboração e construção desse Código de Processo Civil. Por último, Luiz Cláudio Silva Alemã abordou um dos temas mais aguardados pela advocacia no Congresso Nacional da OAB, o processo judicial eletrônico. PJ é uma luta da advocacia e que já está transpondo. Já deixou de ser da advocacia, agora já é da cidadania. Porque excluir não, senhores. Estão excluindo. Os painéis que fecharam a noite de debates trataram sobre 2 temas: a Constituição e o devido processo legal e reforma política e democrática. O conselheiro federal pela OAB de Minas, Paulo Roberto de Gouveia Medina, afirmou em sua palestra que o devido processo legal é a matriz em qualquer ordenamento jurídico e que só foi possível se tornar expressa a partir da Constituição promulgada em 1988. Já para falar sobre uma possível mudança na política nacional, foram escolhidos o ex-presidente nacional da OAB, Marcelo Lavener, e o secretário da Comissão Especial de Mobilização para a Reforma Política, Aldo Arantes. Os dois foram enfáticos ao afirmar a necessidade de haver uma reforma no sistema eleitoral do país. Quero dizer que nós temos o dever de não deixar que as eleições se transformem como ameaça e o risco, e a realidade já demonstra, uma armadilha para os tolos. Aqueles que pensam que há eleições, está tudo bem. Por quê? Porque as eleições, infelizmente, que deveriam trazer para os postos de governo e para os mais altos cargos do poder político da nação
aqueles representantes do povo que representassem efetivamente o povo, parece que se perderam nesse seu desiderato, nessa sua teleologia, e os tais representantes do povo já não representam mais o povo. Essa questão do financiamento de campanha é a questão que mais atinge a sociedade. Ela é exatamente algo que esteve presente nas manifestações de junho. Porque há uma percepção clara, e isso uma pesquisa da Ordem dos Advogados do Brasil identificou, mais de 85% da sociedade brasileira é contra o financiamento de campanha por empresa. E por quê? Por razões muito óbvias. O financiamento de campanha por empresa é profundamente antidemocrático. É importante percebermos que o caminho não é negar a democracia, o caminho é conquistar uma verdadeira democracia. O caminho não é negar os políticos, porque não existe democracia sem política e sem partidos políticos. A nossa tarefa é exatamente elaborar, construir, lutar por uma reforma política que assegure a consolidação da democracia, com a consolidação dos partidos, com a consolidação exatamente de um caminho que permita uma mais ampla participação popular. Ao final, uma cartilha com todas as informações sobre o projeto de iniciativa popular para uma reforma política e democrática, encabeçado pela OAB e mais 94 entidades, foi entregue aos participantes do evento.